Do sacro ao profano, 1000 anos de música clássica. O que chamamos genericamente de música clássica é, na verdade, a música da civilização ocidental que evoluiu da época medieval por volta do ano 1000 até o presente. Essa produção acumulada é parte essencial da cultura europeia. A primeira grande influência sobre música ocidental não foi a de um indivíduo, mas de uma instituição, porque a música clássica nasceu em uma Europa dominada pela Igreja Católica. E não podia ser diferente. Além de possuir um poder político bastante considerável, ela era a única fonte de aprendizado. Além disso, a música era vista como objeto de louvor, nunca de entretenimento. O primeiro tipo de música ocidental que se tem notícia é o canto-chão, basicamente textos sagrados em latim, entoados por monges, sem acompanhamento instrumental. Só que cada região tinha sua própria coleção de cantos, e por isso o Papa Gregório não mediu esforços para reunir e padronizar essas variações. Surge assim uma versão ainda rudimentar da partitura com notações musicais, o que teve dois efeitos diretos. Ajudou em difundir a música, que podia ser reproduzida desde que se tivesse as instruções, e também estimulou a criação de mais música, uma vez que agora havia um sistema para registrar composições. A música profana também corria em paralelo com os chamados trovadores. Ao contrário dos cantores de igreja, eles entoavam canções com acompanhamento instrumental. Mas com o fim do período medieval e o início do Renascimento, no ano 1400, isso passaria a ser um procedimento comum, pois o domínio da Igreja sobre a música começa a diminuir. A partir daí, a música polifônica se estabelece e as relações entre sacro e profano ficam mais complexas. No Renascimento, o modo encontrado para secularizar a música é compor uma peça polifônica ao redor de um canto-chão. As mudanças não atingem apenas a música de igreja. Os menestréis itinerantes praticamente param de circular por causa da peste negra, e os que sobram se alojam nas cortes, servindo como fornecedores de entretenimento. 200 anos mais tarde, o Barroco chega com tudo com a estreia em Florença da primeira ópera mundial, Daphne, do italiano Jacopo Peri. A ideia de uma peça teatral musicada se mostrou muito popular, em especial nas aristocracias italiana e francesa. Já os alemães, protestantes, demonstravam resistência à ópera e por lá o barroco tomou uma forma distinta, a partir de melodias e hinos da Igreja Luterana. Assim mesmo, o ponto alto do barroco se personificou na figura de um compositor germânico chamado Johann Sebastian Bach, um gênio absoluto. Bach compôs mais de 200 cantatas. As cantatas, os oratórios e a ópera eram parentes próximos. As duas primeiras são mais similares, pois tratam-se de concertos para a orquestra, coro e solista, tendo como tema algum episódio bíblico. A diferença é que a cantata era encenada na igreja, antes e depois do sermão. Já a ópera se difere pelos enredos tirados da literatura ou da mitologia e encenada com cenários e figurinos. Por volta de 1750 começa o classicismo. Durou apenas 50 anos aproximadamente, mas foi tão influente que nos legou o termo música clássica. Começa-se a explorar novas formas musicais, como a sinfonia e o concerto, enquanto a ópera passa por mudanças buscando uma abordagem mais realista. O centro cultural da Europa passa a ser Viena, na Áustria, e 3 compositores se destacam no período: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Mozart era um gênio precoce e um dos primeiros músicos a ganhar a vida como compositor independente, porque logo viu que não se adaptaria à vida na corte. Ele se tornou o mais importante compositor de ópera do seu tempo. Beethoven também começou muito cedo. Aos 13 anos, já era músico da corte em Bonn.
Suas primeiras sinfonias, sonatas para piano e música de câmara, seguiam os passos de Mozart, mas mostravam um temperamento mais apaixonado, prenunciando o início de um novo ciclo. O romantismo começa em 1810, como uma resposta ao racionalismo e à urbanização da sociedade europeia. Compositores se afastam do período clássico em favor da expressão pessoal. Os cabelos longos e descuidados, assim como as roupas informais, fizeram de Beethoven o estereótipo perfeito do movimento. Com o avanço do século XIX e a queda de impérios pela Europa, vários povos buscam firmar suas identidades como nações, o que também se reflete na música. O nacionalismo não se limitava a temas e compositores incorporaram danças e canções folclóricas em suas obras. O movimento é especialmente forte na Rússia. Na virada do século, o modernismo é o último suspiro de popularidade da música clássica antes das grandes mudanças que se avizinhavam, como a Revolução Russa, a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial. O russo Igor Stravinsky é um nome de destaque do período ao criar uma música que é, ao mesmo tempo, primitiva e ultramoderna. No Brasil, Heitor Villa-Lobos se posiciona como o compositor mais famoso do país ao criar as Baquianas Brasileiras, em que integra tradições clássicas e folclóricas.